um pouquinho sobre o sistema de numeração romano. Mas é importante que a gente lembre que o sistema de numeração romano que nós utilizamos hoje é o sistema de numeração romano moderno. E esse sistema é diferente do sistema que os romanos utilizavam lá em Roma. Ele tem algumas diferenças, como os símbolos e também algumas regras são diferentes, certo? Mas aqui a gente vai se fixar então nas regras do sistema romano moderno, que é o que a gente utiliza hoje em mostradores de relógio, né, na datação, aí, na marcação dos séculos, nomes de reis, de papas, enfim. A gente utiliza esse sistema que é o sistema romano moderno. O primeiro dado que eu vou trazer para você sobre o sistema de numeração romano é que ele é um sistema de numeração posicional, ou seja, a ordem dos elementos importa. Então, num sistema posicional, nós temos que a ordem dos símbolos interessa para definir o valor do nosso número. XI é diferente de IX, ou seja, a ordem em que os elementos aparecem influencia no valor que esse número vai estar recebendo. Esse aqui é o número 11, enquanto este aqui é o número 9. Mas aí nós vamos ver um pouquinho melhor isso depois. Esse sistema tem também 7 símbolos. O I representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Esses símbolos podem ser somados ou subtraídos para formar os números. Como primeira regra, nós temos que os símbolos I, X, C e M, equivalentes a 1, 10, 100 e 1000, podem ser repetidos até 3 vezes. Nessa repetição, nós iremos somar os valores quando eles se seguem. Então, x é igual a 30. Não podem ser repetidos os símbolos V, L e D, equivalentes a 5, 50 e 500. O I, X e C podem ser colocados à esquerda, ou seja, antes de outro símbolo, subtraindo seu valor. 1 antes de V ou X, como exemplo, IV é 4 e IX é 9. X antes de L ou C, exemplo, XL é 40, XC é 90. E o C antes de D ou M, exemplo, CD 400, CM 900. Então observa bem isso. A ordem é muito importante, porque se esse 1 estivesse à direita, ele teria sido somado. Se ele estiver, então, antes de um número de maior valor do que ele, nós iremos subtrair esse valor. Então, esse é 1, esse é 5. 5 menos 1, 4. Aqui, este é 1, este é 10. 10 é maior do que 1. Se eu tenho, então, um número de menor valor antes de um de maior valor, vou subtrair os valores. 10 menos 1, 9. Ficou claro? Então vamos ver se ficou realmente fixado. Eu posso utilizar o X antes de L ou C, ou seja, 10 antes de 50 ou 100. Por exemplo, XL. L vale 50, é maior do que o X, que vale 10. Logo, se eu tenho aqui um elemento, um símbolo que vale menos antes de um símbolo que vale mais, eu vou subtrair esse valor. Então eu vou ter 50 menos 10, ou seja, 40. Da mesma forma, aqui, C vale mais do que X. Se eu tenho um elemento de menor valor antes de um de maior valor, eu vou subtrair. 100 menos 10, 90. Aqui embaixo, C antes de D ou M, ou seja, 100 antes de 500 ou 1000. Como exemplo, CD. Eu tenho um elemento de maior valor,
500, e um elemento de menor valor antes dele, 100. Então, se o de menor valor está antes, eu vou subtrair. Se eu tenho 500 menos 100, eu vou ter como resposta 400. E aqui, da mesma forma, 1.100. O 100 está antes do 1.000. Se ele estivesse depois, eu somaria. Como ele está antes, eu subtraio. 1.000 menos 100, 900. Essa é a ideia. Sempre que eu tiver um elemento de menor valor antes de um de maior valor, a gente vai subtrair esses valores. Mais uma vez, se um símbolo de valor igual ou maior está antes do símbolo, então eu vou somar. Por exemplo, CX. Quem está antes é um número maior do que o seguinte. Então eu vou somar os valores. C é 100, X é 10. 100 mais 10, 110. Se por outro lado eu tiver o contrário, ou seja, o símbolo de valor menor estiver antes, eu vou diminuir, ou seja, diminui. Como exemplo de novo, né? Então, XC, 10 e 100, o de menor valor está antes, 100 menos 10, 90. Então, CX, o C vem antes, o maior vem antes, eu vou somar 100 mais 10. XC, o menor vem antes, eu vou subtrair 100 menos 10, 90. Outra regrinha. Se entre dois símbolos há um menor que eles, pertence ao símbolo seguinte a ele. Como assim? Por exemplo, CL e V. Eu tenho C valendo 100, L valendo 50, I valendo 1 e V valendo 5. Observe que aqui eu tenho um maior antes de um menor, portanto eu vou somar. Mas depois, entre o 50 e o 5, eu tenho o 1. E o 1 vale menos do que o 50 e vale menos do que o 5. Ou seja, entre dois símbolos há um menor do que eles. A quem ele pertence? Esse 1 pertence ao 50 somando ou pertence ao 5 subtraindo? Pela regra, se entre dois símbolos há um menor que eles, pertence ao símbolo seguinte a ele, ou seja, pertence ao 5. Logo, o que eu vou fazer? Eu tenho um maior seguido de um menor. Vou somar 100 mais 50. Mais quanto? Mais um maior que tem antes um menor, ou seja, vou subtrair 5 menos 1, 4. Logo, o resultado de CL e V, ou seja, a leitura deste número, é 100 mais 50 mais 4, ou seja, 154. Talvez alguns de vocês já tenham percebido que aquela limitação de 3 repetições traz alguns problemas. E aí vocês podem estar perguntando, como é que eu faço para escrever números maiores do que 3.999, já que eu não posso repetir o 1.000 mais do que 3 vezes, por exemplo? Para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente coloca uma barra em cima do número. E essa barra vai multiplicar o número por 1.000. Essa barrinha recebe o nome de víncula. E o conjunto dessas barrinhas são vinculum, que é o plural em latim. Então, aqui nós temos então esses vinculum que a gente coloca em cima. E cada um deles equivale a multiplicar por 1.000. Então, se eu pegar o número 4 em romanos e colocar essa barrinha em cima, eu vou ter 4 vezes 1.000, ou seja, 4.000. Se eu pegar o número 1.000 e colocar uma barrinha em cima, eu vou ter 1.000 vezes 1.000, ou seja, 1.000.000. Se eu colocar duas barrinhas em cima, eu vou ter o número vezes 1.000 vezes 1.000 de novo, ou seja, multiplicado por 1.000.000. 5 com duas barrinhas, 5 vezes 1.000 vezes 1.000, 5.000.000. E assim por diante, eu posso colocar quantas barrinhas eu quiser aqui em cima.
Um número composto, né? Aqui eu tenho o 13 tá com a barrinha em cima. Esses outros dois não estão com a barrinha em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar esse valor com esse. Então 13 com barrinha em cima, 13 vezes 1000. 13.000. E CD 400. Então mais 400. Logo, esse número aqui equivale a 13.400. Bom, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Como é que eu escrevo o número 499? Será que eu poderia escrever, por exemplo, 500 menos 1? 1 menos, né? 1 na frente do 500. 500 menos 1, 499. Será que eu posso? Não posso. Talvez, se eu estivesse lá na Roma Antiga, as pessoas não brigassem comigo por causa disso. Mas no sistema romano moderno, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque existe uma regra que diz o quê? Que o 1 só pode ser colocado na frente de 5 e de 10. Portanto, essa é uma forma errada de se escrever esse número, embora pareça mais simples. Como que eu deveria então escrever o número 499 no sistema romano moderno? Vou começar então vendo o que é 499. 499 é 400 mais 90 mais 9. Logo, eu vou escrever cada um desses e vou juntar eles depois. 400. Como é que eu escrevo 400 em romanos? É o D com o C na frente dele, para que o C subtraia o 500. Então, 500 menos 100, 400. Mais o 90, que é o quê? É 100 menos 10. Lembrando que o que subtrai sempre vem na frente. Mais 9. É o 10 menos 1. 9. Logo, vou juntar tudo isso. Como é que fica? Fica CD, XC e X. Esse é o número 499 em romanos. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou pegar um número que está em romanos e vou transformar ele para os nossos números, para os algarismos indo-arábicos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar cada símbolo. M vale o quanto? M vale 1000. L vale quanto? 50. Esses aqui valem, cada um vale 10. Esse vale 1 e esse vale 5. O que eu vou observar? Enquanto eu estiver aqui na ordem decrescente, tudo certo, eu posso ir somando. Observe que aqui cada um vale 10, né? Então, para não ter erro, eu vou botar aqui já é 20, né? Então, XX é 20. Vai que alguém não entende depois a minha soma, né? Então, colocando aqui em ordem decrescente, o 1000, o L e os XX estão todos somando, porque eles estão na ordem certa. Então, isso aqui vai ser 1000 mais 50 mais 20, ou seja, 1070. Com mais o quê? Observe que aqui a gente tem aquela regra que entre dois números maiores eu tenho um menor, né? Na verdade aqui, entre esse 10 e esse 5, eu tenho um 1. O que eu vou ter que fazer então? Esse 1 pertence ao seguinte a ele, pertence ao 5. Como ele está antes de um número de maior valor, eu vou subtrair. Então isso é 5 menos 1, isso é 4. Logo, este número é 1074. Compreendido, gente? Então aqui, somei 1000 mais 50 mais 10 mais 10. 10 mais 10, 20. Então, 1000 mais 50 mais 20, 1070. 1 e 5, só que o 1 antes do 5, 5 menos 1, 4. 1070 mais 4, 1074. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Na próxima aula, a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios que eu vou deixar para vocês aí embaixo no link do canal, beleza? Na descrição do vídeo aí embaixo, vocês vão encontrar, então, uma listinha de exercícios para vocês estarem fazendo e na próxima aula a gente corrige. Então, muito obrigada pela atenção
e até a próxima!